Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de nos concentrarmos para uma técnica de criar lógica a partir do desempenho de um corpo sobre um objetivo que a gente chama de obras físicas, também atividades, né? Você não faz certas atividades na escola para medir o quanto de ponto sobre intercepção de possibilidade de respostas você tende a chegar em um objetivo de imprimir uma desassociação do corpo que desenvolve em você uma máquina de concessão, né? Ao tempo todo a gente faz concessões para nos dizer bem, por mais que a prova seja mal, é, mal acordada, digamos assim, mal montada, mal edificada. A gente tem essa responsabilidade com nós mesmos. Por que a gente tem essa responsabilidade com nós mesmos? Porque a gente conhece a graça de ser morador desse complexo. E a graça está na edição de ser e estar sobre esse complexo. E aí a gente chama esse complexo de ser em superação. E esse ser em superação, ele desacorda todo dia a partir dos reconhecimentos de acordes na sua lógica. E todos esses acordes na sua lógica fazem com que ele possa comprar partidas. Comprar partidas significa andar com as próprias pernas. Por mais que isso seja uma ambição que, de certa forma, na nossa sociedade atual, se desenvolve uma ilusão por causa da dependência em consumo e extratos de sinalização intermitente. Intermitente, a gente olha para os lados e enxerga uma apontação assim, ó. E essa apontação, ela é de certa forma a identidade nomeada da matéria, e ela tem um vetor de dependência a partir da interação de relações que a gente faz para sobreviver com ela. Então a televisão, ela faz uma coisa assim em você. O carro, ele faz uma coisa assim em você. A casa, ela faz assim em você. Tudo isso sintetiza de forma lógica uma dependência, uma necessidade, e isso acorda em você contrações. Então essas contrações, elas são muito finas por causa dessa iteração complexa. É como se a gente estivesse falando de ondas que estão estacionadas na casa, mas à medida que você, em seu corpo de edificações, de contrações de utilidade desses benefícios, sintoniza para essas bandas, você se encontra em ressonância com ela. Você assume um estado colinérgico e seu organismo todo desinstalar-se em função dessa relação. E aí começa a prática de uma atividade. Isso tudo é
de certa forma, já há muitos anos convivido com seres em busca de serem e sobreviverem todas essas situações. Porque, de certa forma, essa organização do corpo sobre o espírito, ela é muito prazerosa. E o homem, ele crê tanto nesse prazer que ele desmontou todos os perigos para poder escalar a segurança de praticar atividades. E isso é uma das coisas mais artísticas e bonitas que a gente tem. E isso é como se fosse a chave que mudou o edifício que a gente tem hoje, a sociedade. A gente só tem isso por conta desses desbravadores, desses acredenciadores das atividades, né? Uma atividade foi elevada ao superior, ela foi de escala em escala transmitida e editada para ser elevar as pessoas cada vez mais a certezas. Então a gente tem agora essa relação e essa certeza. Hoje a gente vai falar de uma das reuniões de certezas dos acadêmicos em dada época que obteve uma sequenciação ao longo dos anos e trouxe para nós muitas certezas desses edifícios de transmitir valores de certeza uns para os outros e se concentrar para ver cada vez mais a esses acordes que fazem com que a gente consiga estratégias para elevá-los a um grau de sustentabilidade e harmonia maior. Hoje a gente vai falar das atividades dos atletismos, né? E vamos perceber que isso tem muito a ver com todo o estilo de vida que a gente assume hoje em dia. Todas essas instalações, essas iterações, essas matérias e essas modelações materiais de encaixes e lógicas têm muita ligação do temperismo que as atividades atléticas fizeram com todas as pessoas que buscaram revelar ao mundo a eficiência de acordes e de pessoas com mais acordes para uma determinada banda, para uma determinada atividade, né? Um determinado esporte. E isso nos expôs a essa verdade, né? Bom, certamente até mesmo o serviço de um computador, né, toda essa tendência de processamentos tem muito a ver com aquilo que a gente chama de personagem. Porque o personagem, o atleta, ele é a flecha que busca acertar o processo. Então, se essa flecha busca acertar o processo, ela itera. Iterar é mais ou menos treinar. Ela treina, ela itera o percurso.
E dessa iteração de percurso, ele acorda sabendo quais são as melhores percussões no percurso. Percussões no percurso são caminhos. E aí ele sinaliza. Isso aqui, ó, é o ouro que a gente chama até mesmo de herança cultural. Entre aspas, né? Porque até mesmo a cultura ela pode se subverter se a gente não proteger essas alianças, se a gente não fizer fortes, como o museu, por exemplo. Ou então há uma certa competição anual. Ou de 4 em 4 anos. Isso aqui são estratégias de manter esses recursos de sinalização. Ok? O atletismo ele é uma academia que gera personagens. Personagens já há anos que, de certa forma, ensinam ao mundo os acordes mais acertos. Veja só de qual flecha a gente está falando. Dessa flecha aqui, ó. Dessa notação. Das dúvidas, né? Então, se ele ensina o atleta, ele vai ensinar a nós sobre as dúvidas, a gente vai conseguir confiar no atleta, porque o atleta ele busca a certeza. E a certeza, ela consome a dúvida. A certeza consome a dúvida. Então, essa é a imagem da certeza consumindo a dúvida. Opa! Não é para brincar agora, né? Mas de certa forma, isso aqui é como se a gente estivesse em um labirinto. E esse labirinto são as nossas escolhas. E a gente tá comendo o tempo todo. O tempo todo a gente tá comendo tempo. Só que, de certa forma, a gente aprende a parar, a voltar atrás, a deixar de comer, a melhorar a atenção, né? A passar melhor e a desviar dos monstros, né? Ou seja, ter certeza sobre o caminho, sobre esse alvo, né? Então, olha só como que a gente dirige os nossos esportes. A gente tem a certeza maior, a dúvida e a negação. Então essas são as três coisas. A gente afirma, a gente nega
e a gente questiona, né? E aí nessa trança, né? Nessa questão de trança, a gente tem, de certa forma, sinais. E esses sinais são as heranças que a gente tem. São os conselhos, são os heróis. Os sinais ajudam a gente a salvar certezas. Então, o que a gente faz ao longo da vida é salvar certezas. Então, salvar o quê? Os gestos de certeza. E quem são os procuradores da certeza? Não são os atletas? Só que a gente agora começa a fabricar um universo de atletas. Então, esse atletismo que um dia surgiu na Grécia Antiga para formar cidadãos, hoje em dia a gente tem a universidade, que forma profissionais com certezas. O que é certeza? Certificado. A gente fica 4 anos reiterando basicamente as provas, as edificações. A gente reitera as palestras que os mestres acadêmicos, os atletas acadêmicos nos desformam, né? Nos questionam, nos debatem. A gente vai lá e apanha. Apanha o quê? Apanha serviço. Existe o apanhar do serviço. Então a gente tá lá na academia e a gente tá aqui, ó. E aqui tá uma árvore aqui, ó. Cheia de galho. E aí o nosso dever aqui, ó, é apanhar o serviço. Por quê? Porque esse formato aqui, ó, esse formato é o nosso obstáculo. A gente tem que subir aqui, aprender a subir e a andar sobre esse alto aqui, ó, para nos colocar no lugar dessa fissão, né? Ou seja, desse ser lógico aqui, ó, desse super ser. Aqui a gente tem uma pessoa, só que o espírito da pessoa é desse tamanho aqui, ó. Porque ele veste a árvore da ciência. Que nós vamos aprender a servir, né? A gente vai apanhar desse serviço e vai aprender a servir com isso. Logo, a gente está aqui, ó, e está desenvolvendo a nossa sombra, que é a árvore da vida em sacrifício de operar esse esse profissional. Que doido, não é mesmo? Mas isso aqui é a certeza, é a sabedoria, né? Isso aqui é a morte para a vida eterna, né? A gente vai morrer para ser parte da vida eterna. Isso é o nosso gestos. Isso é a gente buscando exemplos dos gestos das pessoas que morreram para a vida eterna e estão aí com nós, nos ajudando a se rebelar à vida, nos ajudando com seus espíritos, com seus sacrifícios.
Então os atletas, eles são isso para nós. Não tenha dúvidas, né? E vejam só um pouco de quão é belo essas árvores vivas, né? Os professores, os arquitetos, os iterantes e você. Veja você. O quanto você é bonito ou busca ser, né? Quando estás nesse sacrifício, nessa modelação de conviver, né? De edificar o seu eu, né? O seu particípio na nossa realidade. Olha só como você pode se tornar bonito a partir do conhecimento. Cara, não vale a pena? Olha só quanta estrutura, quanta escala, né? Quanta sobrevivência, quanta modelação muscular, quanta sensibilidade e movimento e força ao mesmo tempo. Isso aqui é um sistema muito operacional. Isso aqui é uma fábrica super encantada. Olha. E aqui é a pessoa trabalhando, iterando, né? Fazendo esse rito para aprender o ritmo da superação. Então isso é você na academia encarando, se servindo dos profissionais, né? Olha que maravilha, né? Eu sei que a gente tem várias resoluções, mas é muito bonito esse corpo, porque é um corpo preparado para esses obstáculos na vida. Isso é uma obra, um professor, uma obra artística. Não é mesmo? Cara, é muito lindo, né? Olha só. Que cara, que arte, né? Que obra de arte. Pode ter certeza. É, isso aqui é só um pouco do que a gente perde muito, né? De certa forma, a gente perde muito porque o nosso mundo hoje em dia ele não exige tanto quanto exigia, só que a exigência a gente a gente perdeu a certeza de que é bom, que a gente começou a duvidar da exigência, a gente começou a duvidar da natureza, a gente começou a duvidar desse ser aqui, ó. Ele deu motivo? Deu, ué, porque tem motivo. Sempre tem motivo no universo. O único problema é que a gente procurou motivo na onde a gente não deveria estar procurando, porque o nosso trabalho é acreditar um no outro. Isso é o trabalho de pai para filho, de espécie para espécie. O único problema é que a gente pegou motivo de outra espécie para poder abordar essa. E aí a gente perdeu um pouco, atrasou um pouco o caminho dessas edições. Uma imagem muito clara disso é o Brasil. O Brasil ele tem fortemente na sua na sua condição de seres em sacrifício, ele tem muito isso, né? Muito perda, né? Ele perdeu bastante isso, essa capacidade de edificar as coisas, porque o Brasil ele ao tempo ele duvida bastante, né? Ele duvida demais das relações. E duvidar das relações dificulta o apanhar do serviço. Ok?
Vamos então falar sobre o atletismo. Da forma mais convencional. Atletismo é a prática esportiva mais antiga e por isso é conhecido como o esporte base de todos os outros. Então é como se fosse o primo. Suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, como por exemplo corrida, lançamentos e saltos. Então a gente tem corridas, né? Lançamentos e saltos, né? Saltos mais ou menos assim. E aí a gente tem a imagem do salto, né? Corrida, lançamento e salto. Então a gente tem o passo, o pré e o fute. A gente tem o arco. E a gente tem a a calibração, né? A anotação. A contração. Contração. Né? Tá vendo a escala? Lançamentos e saltos. Quando ele fala aqui que é o primo é o seguinte, ó. Você tem um esporte, vamos por homocentrismo. Quando a gente pega essa ferramenta para edificar as coisas no mundo, para ser a régua, para ser o núcleo das nossas atenções, a gente coloca esse ponto no centro de tudo, né? Então esse ponto no centro nos faz colocar tudo que vai gerar algo fica no centro. Aí a gente tem Roma. Ok? Isso é Roma. Aqui, ó. E aí Roma faz assim, ó. Ela investiga todas as peças possíveis, ó. 0,5, 0,25 e 0,12,5, né? Aqui, ó. Então ela vai dispersando. Essa é a prática do primo, né? O primeiro consegue desmontar para montar a partir do primeiro. Imagina só, desse primo aqui, ó, a gente começa a cortar no meio e formar vários cortes, né? Por exemplo, a gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse e a gente tem esse, né? E aí a gente começa a montar cortes com todos esses, né? E aí, vejam só, a gente começa a fazer. Por exemplo,
pranchas de surf. A gente começa a fazer mesas. A gente começa a fazer cadeiras. A gente começa a fazer várias coisas. E todas essas coisas partem, são partidas jogadas e ganhadas, né? E vitorizadas dessa peça. Olha que legal. Essa peça a gente tem essas vitórias. Então toda vitória é garantida porque a gente tem a comunhão com essa peça. Vamos anotar isso? Toda vitória é garantida pela comunhão. Conseguem ver a comunhão? Né? Então você pode pegar qualquer vitória que a gente tem na vida, é comunhão. É comum a todos nós. Então suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns. Movimentos mais comuns: mexer as pernas e saltar um espaço. Mexer os braços e fazer um arco, né? E lançar um objeto. Abaixar e levantar. Dobrar as pernas. Movimentos comuns. Só que com uma delegacia, né? Com um estímulo objetivo, com busca de vitórias. O atletismo é de uma modalidade que requer dos atletas, dos personagens que nascem desse objetivo. Atletas. Personagens são artistas, são os são, por exemplo, os atores que nascem, né, dessa peça. Nascem dessa peça. Que peça é essa? Objetivo. Objeto. Objetivo. Então, por exemplo, se você quer contar alguma coisa para as pessoas, mas não tem palavras ou autoridades para contar para todas elas, você quer contar, por exemplo, que o filho da vizinha roubou. Você cria um jornal e ele é a vitória. Você cria um noticiário na televisão e ela é a vitória. Olha, o filho dela fez isso, foi preso. Não façam isso, hein? Entendeu? Então você cria um sistema para autorizar uma vitória. Você cria isso a partir de conversas, comunicações. Comunicações também são um jogo. Não é à toa que a gente tem a gramática e a tribuna, né? Que relembra para nós a ágora na Grécia antiga. Então a gente tem a tribuna, o tribunal, a gente tem as pessoas que podem jogar no tribunal, os advogados, os juízes, e eles tentam fazer a vitória, né? A vitória de algumas questões. São os profissionais. São aqueles que podem jogar na área de atuação atlética. Modalidade que requer dos atletas muita força e resistência. Olha,
no ensino médio a gente precisou de muita força, ou a gente precisa de muita força e resistência para ficar sentado na cadeira, colhendo imagem e ação da professora com uma lógica que é remodelada pelo universo de praticar uma sabedoria. Então a professora ela é muito pesada, ela é muito firme e ela é supercarregada de sobrevivência em função de um objetivo. Subir na professora com capacitância de navegar na professora e aprender a colher esse serviço para depois servir também é muito difícil. Precisa se tornar um atleta. Ele é considerado o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Então, realmente, se a gente olhar para as imagens dos atletas, a gente vai ver uma modelação corpórea que para você, pessoa que não faz esporte, chegar a um nível desse, você precisa de muita prática, muito sacrifício, muitos anos para chegar nesse ponto. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, as estátuas antigas. Olha só como que é, por que as pessoas faziam essas obras de arte? Para, de certa forma, denunciar as pessoas aonde que estão os movimentos que transformam o ser em anjos, o ser em deuses. No sentido, é claro, de praticar a vitória de algo, né? Os deuses olímpicos. É claro que a nossa cultura hoje em dia e as nossas dimensões de pensadores e pensamentos, a nossa dialética, a nossa ciência, toda a nossa cultura, colocou isso abaixo e deixou isso em um abstrato e fez a diversidade florescer para a sabedoria também poder florescer com a diversidade. Mas a gente já teve considerado em alguma fase da Grécia Antiga os deuses antigos, né? Nós temos Apolo, o Zeus, e tudo isso está pela prática de olhar e ver o edifício sentencial nessas definições corpóreas. Isso um dia foi belas artes. Olha, tá vendo aqui, ó? Se a pessoa chega nesse nível, ela tem uma certa... Ou ela nasceu com o dom de Deus, ou ela tem uma certa atividade que o eleva, né? Uma oração que o eleva, que o inscreve a esse tipo de Deus. Orar para o Deus Apolo, orar para o Deus isso e aquilo, é basicamente isso dentro dentro dessa resolução, né? Dentro dessa interpretação. Interpretação, para quem não sabe, é você fazer. É você pegar uma folha em branco, pegar um objeto e dispersar ele, né? E se perguntar, ó, isso aqui é lógica, isso é interpretação. Utilizar marcas para significar o objeto. Isso é interpretação. Só que a gente consegue fazer isso hoje em dia, às vezes até mesmo sem utilizar essas ferramentas. As provas de atletismo são realizadas em estádios, gramados, montanhas e na rua. A pista oficial de atletismo deve ser feita com piso sintético e ter 8 raias, cada uma com uma largura de 1,25 metros.
Além disso, a pista é constituída de 2 retas e 2 curvas. As raias são concêntricas, ou seja, cada raia tem uma distância específica. A raia interna mais próxima ao centro tem comprimento de 400 metros. Por outro lado, a raia externa é mais longa, chegando a ter quase 500 metros. Então existe uma certa medida que implora certezas, né? Por isso, nas provas de 400 metros, por exemplo, os atletas iniciam a corrida de diferentes posições. Assim, quanto mais externa for a raia que o atleta estiver, mais à frente eles largam, né? Vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Tem essa largada, só que depende da prova, né? Vamos ver aqui. Então, aqui eles estão largando mesmo. Vamos ver que se aqui tem. Aí, ó. Aqui tem, ó. Tá vendo, ó? Cada atleta em uma dada marca. A história do atletismo. História. O atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga em 776 a.C. No ano em que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia, naquela época foi disputada apenas uma prova durante as Olimpíadas, uma corrida de aproximadamente 200 metros. O nome do primeiro vencedor dessa prova foi Coroebus. Coroebus, primeiro vitorioso. O formato moderno do atletismo foi estabelecido e disputado desde o século XIX na Inglaterra. O atletismo moderno conta com as seguintes provas oficiais. Então, basicamente, esse texto é para a gente entender que existe o atletismo, o antigo e o moderno. O atletismo, ele foi sendo revolucionado para a gente ter hoje o moderno. Só que a essência também mudou. Antigamente era essencial o atletismo para, de certa forma, não só incentivar a sociedade, mas também para gerar certezas sobre as divisões dos profissionais da sociedade. Não existia nessa época uma escola tão tão certa como a nossa escola busca ser, né? A escola na época era de certa forma prevista. O que é uma escola prevista? Uma escola prevista é aquela que
as pessoas aparentemente devem ser elevadas a essa profissão. Por quê? Porque o filósofo, ou seja, o atleta, percebe isso. Como que o atleta percebe isso? Uai, se esse ser aqui, ó, se esse estudante tem as pernas boas, né? Ele é desvisualizado, ele é desprevisionado por isso. Então ele vai ser alguém que vai trabalhar em um local, vai ser um profissional que vai trabalhar aonde precisa de pernas boas. Não é assim que acontece? É, em algum âmbito é assim. Então o atletismo moderno, vamos lá. Corridas rasas com barreiras, com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos, combinada. No total, o atletismo possui mais de 40 modalidades, sendo 28 olímpicas. Essas modalidades, vamos pôr aqui, ó, 40 modalidades. Moda, ele sendo que a gente tem 28 que são olímpicas. Essa modalidade se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. Então, a gente tem diferenças de tamanhos de percursos, ou seja, potencial, né? E temos equipamentos. Que diferenciam. O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federação de Atletismo, fundada em 1912. Então, ó, Associação Internacional de Federação do Atletismo, em Londres. Atualmente estabelecido e reconhecido como World Athletics, que é o órgão responsável por administrar o atletismo no mundo. Vamos anotar isso aqui, ó. Associação Internacional de Federação. A federal aqui, ó, de Federação de Atletismo. Mil novecentos e 12, né? No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, no Brasil, a gente tem o CEBAT, que é o Confederação Brasileira de Atletismo. Confederação Brasileira de Atletismo. No Brasil, o esporte ficou conhecido no século XX. Em 1924, o Brasil enviou pela primeira vez uma equipe de atletismo para disputar Olimpíadas em Paris, né? 1924, primeira vez, Brasil.
envia equipe a Paris. Então isso é um marco na história do Paris, né? Então, enviou a equipe a Paris, França, né? Uma equipe olímpica. Em 1952, Ademar Ferreira da Silva compôs o nome Admar ao nome da pessoa Ademar Ferreira da Silva. Então, engraçado que se você pegar o nome, ele tem uma certa fluxo de logia, né? Ó, Ademar, mar, rimar. Aqui a gente tem uma atividade de escala de mar, ou seja, uma concentração tendencionada por ondas num presente de advertido. Que Ferreira é uma estrutura forte, né? São átomos desmaterializados por complexos químicos da natureza. Da Silva representa aquilo que é intensivo, né? Representa algo que consegue escalar potência, admitir potência. Por exemplo, os pistões de um motor são intensivos porque conseguem receber informações complexas. O que são as informações complexas? São níveis de gasolinas maiores. E obedecer a isso, né? Então, intensivo é isso. Você consegue modular esse tipo de potência, né? Cara, todo preparado, né? Olha o nome. Todo preparado. Né? Só pra fazer lente de conquistado. Lente de conquistado, né? Lente de vitória. Lente de conquistado. Ou de Deus Vitória, né? Tá vendo como que o nome é muito importante e às vezes a gente não sabe porque ninguém revela? A primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que ocorreu nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia. Ele voltou a conquistar o primeiro lugar nas Olimpíadas em 56 em Melbourne, tornando-se o primeiro atleta brasileiro bicampeão olímpico. Então esse Ademar ele foi bicampeão olímpico e qual que é a outra? Salto triplo. Salto triplo. O que é o salto? Salto mesmo? O salto é isso daqui, ó. É. Isso é o salto. Parte das forças dos pés. Vamos tentar achar aqui, ó. Olha que doido. Salto olímpico. Só que tem esses outros, né? E se a gente... Não, mas a gente tem essa corrida com salto, mas...
Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai dar largada. Isso aqui é corrida com... Aí ele tá caindo em todas, né? Ah, vai ver isso aqui. Mas isso aqui é importante. Olha. Querendo ou não, é cômico, mas é importante, porque é uma parte do processo. Vamos ver aqui esse Ademar Ferreira da Silva. É. Ao personagem olímpico. O atleta, né? Ao salto. Acho que é corrida com salto. É isso aqui, ó. Olha. Viu? Olha a perna. Como é que fica? Dá uma olhada, ó. Existem vários tipos de saltos. Mas isso, de certa forma, modula o ser sobre toda essa pressão e força exercida a partir desse objetivo, né? Cara, incrível, 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 incrível. É super potente, é uma graça, né? Só não sei porque o ser humano perdeu tanta graça e tanta saúde e tanta certeza e tanta paz para processos que hoje em dia são muito fora da graça de ser humano, né? Trabalhar em hospital, ficar acamado, comprar remédio, né? São umas coisas assim que, de certa forma, são muito sem graças, né? É claro que tem tem uma certa vitória e tem um certo atletismo. O único problema é que as pessoas elas tendenciam querer essa questão por meramente por status financeiros e status de ajudante, né? Status de anjinho. Tem umas coisas assim uns cheiros assim que as pessoas não conseguem perceber porque estão escondidos em frascos de perfume. Tá aí a realidade da natureza das pessoas em seus processos diários. As corridas rasas mais curtas são de 100 metros e as mais longas são de 10.000 metros. As corridas com barreiras são de 110 metros e 400 metros. A barreira ela ajuda muito a desgastar, né? O salto ele muda o verso, ele faz um complexo no verso, né? O verso é a corrida muito grande, porque ele adiciona uma desafinação entre esse percurso que desritmifica o corpo a gastar muito mais energia sobre toda essa variação, enquanto a corrida com obstáculos são de 3.000 metros. Essas são as distâncias para as provas tanto para homens como para mulheres.
Nas corridas, a partida tem início com um tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que inicia a corrida antes do tiro é desclassificado imediatamente. Essa marcha atlética, as pessoas, para conseguir desempenhos, elas, elas precisam de ter uma regra corpórea, um ritmo, um treinamento que faz com que elas eliminem as câimbras que podem dar caso a pessoa não tenha essa superação orgânica, né? Não sentir cãibra diante desse desafio leva tempo, viu? A marca atlética pode ter uma distância de 20 quilômetros ou de 50 quilômetros. Essa é a marcha atlética. Vamos pegar aqui para... De certa forma, a marcha atlética, ela tenta transmitir ao organismo uma vibração muito diferencial, né? Ela eleva o sangue, o organismo. Ai. É como se fosse uma limitação, mas que faz com que o ser humano consiga sentir o organismo de uma forma surpreendente, né? A regra diz que os atletas devem percorrer determinada distância sempre com o pé em contato com o solo. Então, um pé sempre tem que estar em contato com o solo. Além disso, as pernas de apoio devem estar estendidas totalmente até que o pé da perna contrária esteja no chão. Então, ó, tenta perceber isso. Ó, tá vendo, ó? Um pé no chão, sempre tem que estar no chão, enquanto o outro vai pro chão, a outra perna tem que estar estendida. Viu? Deve estar estendida totalmente até que o pé da perna contrária esteja no chão. Por isso, há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras e advertem o atleta. Então, esses árbitros, eles precisam de estar ali comprovando, né, essa necessidade. O que na corrida convencional não é necessário. Os quais podem ser eliminados após 3 advertências. Agora a gente tem aqui o revezamento. Então isso aqui já é uma coisa de alta performance, muito velocidade. Obstáculo. As provas de revezamento são 2 para ambos os gêneros. 4 de 100 metros e 4 vezes de 400 metros. Essas provas são realizadas entre equipes, cada uma compostas por 4 atletas. Na prova, cada um desses atletas deve completar um quarto da prova ao fim do seu percurso. O atleta entrega o bastão para o próximo atleta da equipe. Ou seja, cada um fica com 400 ou 100 metros. Mais recentemente foi incluída no calendário olímpico o revezamento de 4 por 400 metros misto. Cada equipe é formada por 2 mulheres e 2 homens, onde cada atleta deve correr uma volta inteira na pista. 400 metros. Bom, né? Legal. Na ordem que cada equipe desejar. Essa prova foi oficialmente introduzida no Campeonato Mundial de Atletas em 2019 e fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Bacana. Vamos ver aqui se a gente acha, ó. Corrida que é revezamento, prova.
Entre 2020 Tóquio. Aí, ó. Que massa, né? Ó. É como se fosse a carga elétrica sendo transmitida de um para o outro, né? E o contato, e contar com o outro também. Se prepara, tudo isso tem algumas resoluções. São instalações no organismo a partir das repetições, das iterações. A prova de salto pode ser feita em duas modalidades, em salto vertical e em salto horizontal. As provas de salto vertical são divididas em duas provas, salto em altura e salto com vara. No salto em altura, os atletas devem correr e saltar sobre uma barra horizontal. Eles devem realizar o impulso do salto com apenas um pé no chão. Atualmente, os atletas utilizam mais a técnica de salto estilo Fosbury para ultrapassar a barra. Essa técnica consiste em passar primeiro a cabeça, as costas para o obstáculo e depois os ombros e por último as pernas, desenhando assim um arco com o corpo. Essa manobra é muito bacana. Com salto com vara, os atletas utilizam uma vara flexível com comprimento entre 2,80 metros e 3,40 metros, tanto para homens como para mulheres. Para realizar o salto, os atletas correm inicialmente por 20 metros com a vara e perto de chegarem no sarrafo, nome dado à barra que os atletas devem ultrapassar, eles espetam a vara flexível no chão para auxiliar o impulso e conseguir saltar sobre o sarrafo que está colocado a uma determinada altura. O objetivo é ultrapassar o sarrafo sem derrubá-lo. Após os saltos verticais, os atletas são amparados por um colchão. Em ambas as provas, a altura do sarrafo sobe consoante a capacidade de saltar dos atletas em cada prova. Assim vencem as provas os atletas que conseguiram saltar a maior altura. As provas de salto horizontal compreendem o salto em distância e o salto triplo. No salto em distância, os atletas correm uma distância de aproximadamente 40 metros para ganhar impulso. Quando eles chegam na marca estabelecida na pista, saltam o mais longe possível em uma caixa de areia, onde a distância do salto é medida. Caso o atleta realize o salto antes da marca estabelecida no solo como punição, o salto não é válido. E salto triplo. No salto triplo, o atleta também realiza uma corrida inicial após a marca determinada no solo. O atleta deve realizar 2 saltos, um com cada pé, antes de realizar o salto final, o terceiro salto na caixa de areia. Em ambas as provas vencem os atletas que saltarem maior distância. Então, se você parar um pouquinho e analisar toda essa dinâmica de um corpo sobre essas existências, sobre esse objetivo, que é de certa forma apurado, você vai ver que existe uma instalação tecnológica dentro de cada parâmetro do organismo. Por exemplo, a pessoa correr e ter que saltar uma barra desse tamanho, né? Existe essa questão aqui, ó, de pulso, utilizar o pulso para se elevar
né? E passar aqui, ó, por esse objetivo. Então, essa subida, toda essa questão aqui, ó, instala nesse ser uma capacidade. E essa capacidade é visível. É visível pela obra do organismo potente. Isso nos mostra, de certa forma, o qual que é, aonde essa potência leva um organismo, né? Quais que são, de certa forma, as informações desses contatos e desses alcances, né? Então a gente tem um universo aqui, ó, de informações que são muito importantes para nós, são formações orgânicas. São coisas que nos conectam com a capacidade, com a inteligência. Então, outra questão é lidar com, com arcos, né? Você pega um arco aqui, ó, e sobre o instrumento você consegue ser transportado para uma altura muito superior, né? Daquela que você imaginaria. E aí tem esse edifício, né? A utilização de arco para poder gerar impulso. Então tudo isso tem universos de resoluções para a gente ver, né? Para aplicar a visão. E controlar todas elas é vitória. Então a vitória é para quem, de certa forma, controla mais sobre o objetivo que que escala esse controle. Arremesso e lançamentos. Bom, olha que bacana. Percebam só como que não é só artístico, mas é bem físico, bem relacionante. É como se a pessoa tivesse numa integração muito grande do corpo sobre esse bastão. E olha só os olhos, repara para você ver. Os olhos, a extensão desse dedo, os músculos aqui em contração. Tudo para poder atingir o seu objetivo, né? No arremesso de peso, a esfera pesa 7,26 kg na modalidade masculina e 4 kg na modalidade feminina. O martelo tem peso similar à esfera, contudo ele possui um cabo que permite aos atletas imprimirem movimentos lineares à esfera e assim arremessá-la a uma maior distância. Lineares à esfera. De acordo com as regras, os atletas devem segurar o peso ou o martelo com apenas uma mão, onde os atletas devem jogá-lo o mais longe que conseguirem. Os discos têm peso de 2 kg para homens e 1 kg para mulheres. Os dardos, por sua vez, são de 800 gramas para homens e 600 gramas para as mulheres. No arremesso de discos, os atletas seguram o disco plano contra os dedos da mão e do antebraço. Giram sobre si e lançam o disco no ar, estendendo o braço. Muito bacana essa integração de ferramentas para gerar visualização sobre aqueles que categoricamente treinam para desmostrar isso para a humanidade, né? Como os vitoriosos desse edifício, como as figurinhas, né? Os álbuns de mirar o corpo desse sacrifício, desse artifício. Provas combinadas. O declato
O decátulo é a prova masculina, enquanto o heptátulo é a prova feminina. O decátulo é uma prova composta de 10 modalidades: corrida de 100 metros ou 400 metros e 500 metros, corrida de 110 metros com barreiras, saltos em comprimentos, salto em altura e com vara, arremessos de peso, disco e dardo. O heptátulo é composto de 7 provas: corrida de 100 metros, 200 e 800 metros, saltos em comprimentos e altura, arremessos de peso e dardo. Nas provas combinadas, os atletas pontuam de acordo com as suas marcas e nas provas individuais, utilizando uma tabela de conversão que transforma as marcas em pontos. A soma desses pontos determina o vencedor. Legal, provas combinadas. Então, essas provas combinadas são com base nesse triângulo. Que triângulo é esse? A gente tem a corrida, o salto, corrida, salto, e corrida, salto e lançamento. Cadê? Lançamento. Corrida, salto, lançamento. Isso aqui é tudo primordial, lançamento, para temperar o organismo, né? Temperar aquilo que a gente chama de simétrico, né? Então, o tempero que desvia o padrão. A gente não tem um padrão de simetria. Quando a gente mexe nesse padrão, a gente provoca aquilo que a natureza provoca. O que a natureza provoca na natureza? Ela não provoca o intemperismo? O intemperismo físico-químico. Por quê? Porque à medida que a gente vê alguma coisa instalada na natureza, ela descontorce a partir das suas verdades. Quando a gente coloca um atleta para treinar um tipo de modalidade, ele assume a responsabilidade de ser um elemento de um tipo de verdade. E aí ele se configura nessa verdade e se torna uma planta de um objetivo verdadeiro. E ele já é vitorioso por causa disso, porque ele se instala por essa verdade. Logo, ele tem em seu organismo uma imagem de verdade que é, de certa forma, honroso, né? Honra para nós é o sacrifício, unção. Então, a unção do Espírito, né? Sobre a verdade, unção da verdade, nos revela santos que nos mostram partes dessa verdade, né? Partes, peças, agentes dessa operação. E ela mostra para o mundo, mostra para os médicos, mostra para os doutores do mundo aonde investir. Ângulos do organismo, ângulos de dor sobre isso, né? Sobre peso disso. Então, mais ou menos o que a gente chama de balança humana. Tem os pesos que podem correr aqui e a gente tem aqui, as dobras que pode acontecer aqui e as dobras que podem acontecer aqui,
Então, balança e balança de peso de pessoas em verdades sobre áreas. E aí a gente tem isso aqui, ó, essa posição. Ah, isso é muito doido. Isso aí já. A gente já fala, de certa forma, um nível básico. A gente já chegou no nível básico aqui. E pode. E surpreende, né? O quanto isso tá. E tá na essência de todos os processos movimentados. Porque isso parte da natureza e da verdade que o ser tenta encontrar. Porque a verdade faz com que ele tenha certeza e fique seguro sobre aquilo, né? Por exemplo, o casamento. O casamento é um desenho de verdade. O ser fica preso nisso porque ele tem certeza de que isso é a salvação. Tem muitos outros tipos de salvação dentro dessa verdade e que estão por aí sendo investigados, sendo tratados e sendo comercializados, convisualizados, exercidos para para nos ajudar a manter essa vitória. Né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre atletismo. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!